Olá, tudo bem? Meu nome é Gáudio, eu atualmente sou advogado trabalhista com uma atuação destacada no Tribunal Superior do Trabalho e no Supremo Tribunal Federal. Também sou professor há quase 15 anos. Eu ministro aulas para diversas instituições de ensino, aqui em Brasília, onde estou atualmente, mas também em outros estados, em escolas superiores de advocacia, ministro cursos voltados para servidores, magistrados, procuradores e durante também quase 15 anos, assessorei alguns ministros no Tribunal Superior do Trabalho, onde tive a honra de assessorar o ministro João Oreste Dallazen, que foi o presidente do tribunal, e também o ministro Ives Gandra Martins Filho, atual presidente do tribunal, onde trabalhei na corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, assim como também na vice-presidência, realizando a análise da admissibilidade dos recursos extraordinários. Muito bem, é exatamente a partir dessa experiência que eu tenho a grata satisfação de lançar mais esse projeto, resultado de uma bem-sucedida parceria entre o Instituto Dia, que eu fundei aqui em Brasília, e a Conecta Advogado. Nesse curso sobre peças trabalhistas, o nosso principal objetivo é o de ajudá-lo a redigir de forma adequada, técnica, mas também estratégica, as principais peças, desde a petição inicial até o recurso extraordinário. Então, o nosso principal estímulo aqui é o de constatar que existe no mercado de trabalho existem uma série de profissionais que se veem às voltas com dificuldades as mais diversas em relação à confiabilidade das informações que trafegam muitas vezes pela internet, artigos, textos, em torno dessas peças. Então, a nossa finalidade aqui é de apresentar informações confiáveis, seguras, sobre como redigir essas peças. Muito bem. Você sabe quantos recursos de revista foram interpostos entre janeiro e agosto deste ano de 2016? Foram precisamente 157 mil recursos. Esse dado pode ser constatado aqui da estatística oficial que você tem acesso ingressando no site do Tribunal Superior do Trabalho. 157.709 recursos de revista. Desses recursos de revista, apenas 16.742 foram admitidos, subiram até o TST. O que significa dizer que menos de 20% desses recursos foram admitidos. Todos os demais, 140.967 recursos de revista foram trancados. É claro que há aí também uma série de questões envolvendo a pacificação da jurisprudência, mas a maior parte desses recursos foi trancada por problemas formais. Você sabe qual é o problema formal que mais leva ao trancamento de recursos de revista hoje? Especificamente, a questão da exigência que surgiu com a Lei 13.015 de 2014, quanto à necessidade de transcrição do trecho que consubstancia o pré-questionamento. Essa exigência consta do artigo 896, parágrafo 1º-A da CLT, introduzida por essa lei que acabo de citar. Muito bem, e é vamos dizer assim, uma providência bastante simples de ser atendida, uma exigência formal bastante simples. Basta atentar para a necessidade de, no início do seu recurso, em relação a cada tema, transcrever o trecho específico que demonstra que aquela matéria que você traz à discussão, que aqueles dispositivos que você indica como violados eventualmente, foram devidamente pré-questionados. Basta trazer o trecho do acordo regional que indica isso. Então, esse é um dos tantos exemplos de aspectos formais que devem ser enfrentados, que devem ser cuidados no momento em que você dirige o recurso de revista. E esse é um dos tantos pontos que nós vamos estudar aqui ao longo desse nosso curso sobre peças trabalhistas. Eu gostaria de te dar uma outra informação importante. Recursos extraordinários, né? Uma experiência que eu tive a oportunidade de viver durante essa minha estada lá no Tribunal Superior do Trabalho. Sabe quantos recursos extraordinários foram analisados neste primeiro semestre, entre janeiro e agosto de 2016? Pelo ministro Emanuel Campelo, atual vice-presidente do TST, foram 14.500
535 recursos extraordinários, conforme você pode ver dessas estatísticas também oficiais. Desses 14.535 recursos extraordinários, você sabe quantos chegaram ao Supremo? Apenas 14. Não 14%, 14 no total, o que equivale a 0,1%. E entre os principais problemas que esses recursos extraordinários enfrentam, né, você sabe qual é o óbice mais relevante estatisticamente? A desfundamentação da preliminar de repercussão geral. A propósito disso, né, eu me recordo muito bem de ao redigir essas minutas de despachos em recurso extraordinário, com alguma frequência citar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que indica quais são as situações em que se reconhece a desfundamentação do recurso. Tá? Eu vou lembrar quais são as principais. Primeiro, simplesmente dizer que a matéria controvertida tem repercussão geral, uma afirmação genérica. Tem repercussão geral do ponto de vista econômico, por exemplo, sem lastrear essa alegação em fundamentos específicos. Segundo, dizer que o tema goza de importância econômica, política, social, jurídica. Nesse caso, nesses dois casos, na verdade, o critério que você deve ter em conta para definir se é ou não desfundamentada a preliminar é a possibilidade de usar esses mesmos argumentos em qualquer caso. É preciso individualizar com fundamentos específicos que digam respeito àquela matéria específica que está sendo tratada no recurso extraordinário. Muito bem, mas além dessas duas situações, 3, dizer que a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade. Não, preciso comprovar expressamente qual é a recorrência. Como é que você comprova essa recorrência? Por exemplo, se valendo os dados estatísticos do próprio TST, que indica, por exemplo, quais são os assuntos que mais frequentam a jurisprudência do TST. Esse é um argumento importante, por exemplo. D, né? Quarta situação, dizer que a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação do dispositivo constitucional. Não. A violação do dispositivo constitucional compõe o mérito do recurso extraordinário. Então isso em si mesmo não basta para demonstrar que há relevância na matéria. E por fim, a existência de jurisprudência específica da Corte quanto ao tema discutido. O simples fato de haver jurisprudência do Supremo sobre a matéria não significa que há repercussão geral quanto a ela. Tá? O que você pode fazer é tentar identificar precedentes que tenham reconhecido, evidentemente, na tabela de repercussão geral, a transcendência daquele tema. Por exemplo, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação judicial. Já há precedentes do Supremo reconhecendo que esse tema tem repercussão geral. Basta citar. Essa que está na tabela de temas de repercussão geral, que consta do site da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem, esses são alguns dos aspectos que nós devemos explorar ao longo do nosso curso. Esse curso tem uma visão bastante prática, mas também estratégica, com a ideia de permitir que você tenha o conhecimento necessário para montar as suas peças. Nós vamos aqui apresentar alguns modelos, vamos encaminhar esses modelos, eles vão estar à sua disposição para que você possa partir deles para redigir os seus recursos. Acredito que esse curso será imprescindível para a sua atuação profissional, por isso aguardo a sua matrícula e espero que você esteja presente nessa nossa primeira turma.